Fala aí, bom dia, bom dia. Como vão? Tudo jóia? Tudo bem? Vamos começar a nossa primeira live do ano, falando sobre 3 habilidades para a gente desenvolver melhor o nosso surf. Acho que vai ser uma live para a gente jogar luz aqui em 3 pontos, né, para a gente desenvolver melhor o surf. Acho que vamos começar o dia, o ano, pensando um pouco no desenvolvimento do nosso esporte. Fala aí, Lari, Pério Implante, bom dia. Vamos começar aqui, estamos iniciando uma live para falar aqui de habilidades que eu vou desenvolver melhor aqui ao longo do ano para focar no meu surf. E, quero também convidar surfistas e todo mundo que pratica esporte, na real, para pensar também um pouco nesses pontos que eu quero trazer para a gente melhorar nossas habilidades aí no surf ou em qualquer outro esporte nesse ano. Fala aí, Cocuia, Antônio, fala aí, Bárbara, e aí, bom dia, pessoal, bom dia. Vamos começar o ano pensando em melhorar, essa que é a real. Fala aí, Charlene, bom dia, tudo jóia? Salve, salve. Vou começar aqui o dia, hoje o ano, na real, com a primeira live. A ideia é a gente... tô pensando em coisas que todo começo do ano a gente pensa, né, em coisas pra gente melhorar nesse ano aí. E para melhorar, desenvolver mais o surf, meu esporte que eu amo aqui. Eu tô com 3 coisas que eu tive uma ideia de fazer uma live aí, trocar uma ideia com vocês. Sobre 3 habilidades, 3 coisas pra gente desenvolver nesse ano. Fala aí, Cris. Fala, Malcal. Bom dia. Bom dia, Cris. A Cris tá lá na época de onda, não para de pegar onda, né, Cris? Coisa boa. E vamos começar então para falar dessas 3 habilidades. E, para quem não conhece aqui, eu sou o Diego, me chamo Diego, sou o criador aqui do projeto Mestres das Previsões, oceanógrafo, surfista, também amante do esporte, criador de conteúdo digital aqui focado principalmente no surf. E a gente vai hoje bater um papo sobre 3 habilidades que o surfista pode desenvolver aí para melhorar aí o seu surf, não só o surf, mas também como qualquer área da vida, né? Mas o foco aqui sempre vai ser nosso esporte, né? O surf. E acho que quem ficar até o final certamente vai ter ideias do que fazer para melhorar um pouco mais aí, dar um passo a mais no esporte, um passo a mais no surf. Essa é a ideia. Opa, salve sempre para Eero, Wesley, bom dia. E começando, né, na verdade, um dos motivos dessa live, né, por que eu desenvolvi isso, eu tava surfando aí agora no verão e, um cara veio falar comigo aí que viu que eu tava bem preparado fisicamente, né, e acabou, Diego, tu tá no hip, né, dizer ele, tu tá no hip hoje, hein, cara. E aí eu caí na real que, eu tô no hip há 12 anos, eu diria. Assim, sabe, no auge da performance física, vamos dizer. E eu comecei a entender que, esse é um tipo de coisa que te mantém, por exemplo, surfando com atitude, agilidade. E muita gente acaba deixando passar despercebido um pouco desse quesito, né? Por exemplo, preparo físico é só um exemplo. E eu pensei, caramba, tem gente que não, acabou não se ligando um pouco na importância, né, de, por exemplo, manter um bom preparo para desenvolver e melhorar o seu surf. Então, aí eu comecei a pensar um pouco nessas habilidades, né, no que falar aqui nessa live pro surfista estar cada vez se desenvolvendo mais. E esse foi o ponto de partida, na real, essa história que me deu essa ideia de fazer essa live aqui sobre as 3 habilidades, né, ou 3 coisas que o surfista tem que olhar e desenvolver aí para poder potencializar o seu surf nesse ano de 2023. Bom dia, Adica Licitações. Bom, e aí eu começo então com essas 3 habilidades aí para o surfista desenvolver. A primeira delas, né, eu acho que é uma palavra que nem todo mundo gosta dela, mas quando eu analiso um pouco a minha história, eu vejo que isso fez parte da minha vida para desenvolver um pouco mais aqui o meu próprio esporte, que é a palavra competitividade. Eu diria que todo mundo tem que criar
aí essa veia da competitividade para poder melhorar e se desenvolver em qualquer esporte, no surf, em qualquer área da vida. E então, primeira habilidade, primeira coisa que a gente pode desenvolver para melhorar, potencializar o nosso surf é competitividade. Salve aí a Maltes, Dedé, Madureira. E aí quando eu falo de competitividade, eu não digo aqui em a gente participar de campeonato de surf, por exemplo. Na verdade, quem quiser participar, fica à vontade, né? Acho que é uma boa mesmo. Mas competitividade, quando eu avalio aqui a minha própria história, eu diria que é a competitividade comigo mesmo, certo? Por exemplo, eu estar sempre me monitorando, me olhando e querendo ser melhor que ontem. Acho que isso é um pouco da veia competitiva que a gente, o esporte desenvolve. Acho que não tem nada melhor do que o esporte para desenvolver a competitividade. E uma das coisas que eu diria, né, que eu vou olhar mais para mim nesse quesito, e até convido vocês aí a olhar, é um pouco pro caráter da competitividade, que é basicamente, né, a gente ser melhor do que ontem, hoje ser melhor do que ontem. E para isso a gente tem duas formas da gente fazer isso. Uma é olhando para a gente e a outra é olhando para as outras pessoas, para os outros surfistas ao nosso redor. Salve aí, Fabian, Joel, Jorge, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, para mim esse parâmetro de comparação, né? Tava surfando agora com uns amigos que eu sempre surfei ao longo da minha vida. Sempre no verão eu acabo voltando ali vou para a Praia do Rincão, que é da onde eu cresci, e surfo com vários amigos. E para mim, poder analisar o meu surf, né, comparar com outras pessoas que eu sempre surfei, por exemplo, para mim isso é muito bom. Me diz se eu estou no caminho, né? Por exemplo, do nível médio, se eu estou melhorando o meu surf, aí eu consigo ver as pessoas se desenvolvendo, melhorando, e eu também tenho vontade de me desenvolver como eles, por exemplo. Então, se comparar com outras pessoas é um parâmetro, mas a competitividade não é só tu se comparar com os outros surfistas ou com outras pessoas, né? Mas também se comparar consigo mesmo. Por exemplo, eu paro para ver minhas fotos, por exemplo, ver meus vídeos de surf e estar sempre monitorando aí e vendo a minha evolução. Eu acho que isso é irado também. Salve, Gabi. Fala aí, Jorge. Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Legal. Certamente aí deve ter bastante surfista também, né, Jorge? Eu acho que, esse tá sempre se balizando com outros surfistas aí, para mim, faz parte, né, da nossa própria evolução. Então, a primeira habilidade que eu convido aí pra gente olhar com mais atenção nesse ano aí é se pensar um pouco na competitividade, é querer ser melhor, não ter medo mesmo de dizer que está competindo contra si mesmo, por exemplo, né? E, se antes eu pegava tal tipo de onda, quero pegar uma onda maior, por exemplo, então se desafiar, acho que faz parte dessa competitividade para a gente ter com a gente mesmo, que é uma coisa que eu vou olhar com bastante carinho aqui pro meu ano, e convido também aí vocês para poder olhar para isso. Segundo ponto, segunda habilidade para a gente desenvolver esse ano, que eu acho que isso é crucial aí para o desenvolvimento do surf. Salve aí, Pablo, salva capacete laranja. O segundo passo para a gente desenvolver, eu acho que isso é essencial e até faz parte um pouco da história que eu contei aqui no início. Preparo físico e mental. Não tem como a gente querer se desenvolver no surf, na vida ou em qualquer outro esporte, se a gente não se ligar no preparo físico e mental. E aí foi da onde eu tive a ideia da live, né? Como eu comentei mais cedo, quando, vendo que... analisando a galera, né, ao longo do tempo, por exemplo, que eu sempre surfei junto, e vendo nessas oscilações aí nos altos e baixos da vida de cada um, principalmente no preparo físico. Pro surf não tem como o cara querer ter uma boa performance, ou se desenvolver, ou até se divertir, curtir mais o surf, sem o cara estar com um bom preparo físico e mental. E aí pensando, né, nessa parte tanto da atividade em si, como também, por exemplo, de ficar mais confortável aí na água, né? De, por exemplo, perder o medo, né? Ou estar mais confortável com o mar um pouco maior. Eu diria que o preparo físico e mental faz parte aí do cara poder quebrar esses bloqueios e ficar mais confortável e curtir o surf. Eu contei essa história aí mais cedo, na real, sobre, né, o que motivou essa live,
Salve A, salve Health, Surf Coach, tudo a ver com o que eu tô falando agora aqui. Eu contei essa história mais cedo ali, né, dos caras, de um amigo meu chegar, pô, Diego, tu tá no hip, hein, cara? E eu parei e pensar, caramba, cara, eu sempre estive na real, né? Por 12 anos eu sempre estive no hip, por amar muito o esporte acima de tudo, mas, pô, por se ligar que não é uma fase, né? Isso é um estilo de vida, na real. Se manter no hip com atividade, pô, preparo físico fora da água, por exemplo, em dia, pensando em eu estar sempre surfando no auge da minha performance, por exemplo. Isso não é uma fase, né? Não é um cuidado momentâneo, isso é um estilo de vida, na real, que a gente adquire. E eu quero convidar todo mundo que faz parte do movimento, né? Aqui das redes sociais, aqui dos mestres das previsões, quem acompanha os conteúdos, eu quero convidar também para abraçar esse estilo de vida, na real, que além de potencializar o próprio surf, acaba melhorando aí todas as áreas da vida. E, pô, falamos aqui, né, quando a gente fala de preparo físico e mental, a gente fala de disposição, a gente fala de habilidade de entrar em qualquer mar, por exemplo, da habilidade aí de pegar qualquer onda, por exemplo, da habilidade de se manter tranquilo na água, de estar no mar desafiador ou corrente, o que estiver acontecendo, pô, e tu tá em dia, né? Tu tá com o teu preparo físico, tu tá tranquilo. Então o preparo físico e mental, tudo a ver com esporte, que acaba deixando aí todas as áreas da tua vida em dia, na real. Fala, Jorge. Pô, valeu, cara. Pô, tem muita gente aí de Santos, da Baixada Santista, que, pô, não só que pega onda, né, mas que tá presente aí sempre nas lives, cara. Sempre fico feliz de ver aí. Massa mesmo. E me diz se faz sentido aí, Jorge. Tô convidando a galera para pensar um pouco nisso também e para cair para dentro aí de, pô, melhorar as próprias habilidades aí e desenvolver o próprio esporte, né? Desenvolver o surf. Já falamos aqui de competitividade, da gente ter essa veia de poder, pô, olhar para ontem, ser melhor do que ontem, né? E estar hoje melhor do que ontem. Acho que faz parte do cara ser competitivo. E agora estamos falando aqui de preparo físico e mental. E aí o preparo físico e mental, né, como estilo de vida mesmo. Pô, de todo dia o cara fazer uma atividade física aí, pensando em desenvolver o surf, mas também a saúde. E pensando, por exemplo, aqui na parte do preparo mental, né? Botei como meta para mim esse ano. Acho que não é uma coisa comum, né? Mas deveria ser, que a gente sempre colocar metas, né? Pô, metas para o ano, algumas áreas da vida que a gente quer desenvolver. E pensando no desenvolvimento do esporte aqui do surf, eu botei como meta para mim, pô, meditar por 15 minutos 3 vezes por semana, toda semana. Pensando aqui em desenvolvimento no próprio surf, na real, mas também em outras áreas da vida. Já tive uma fase que eu fiz isso com frequência e vi o quanto mudou. Ano passado eu não consegui fazer e para esse ano essa é uma meta para mim. Tudo a ver com aqui essa parte do preparo físico e mental. Salve aí, Matheus. Salve aí, Surf Marlon. Salve Mesomo. Salve Pulga. Salve Vini. Bom dia, bom dia. Então, pô, eu tô convidando galera também para desenvolver essas habilidades, mas em paralelo também vou desenvolver por aqui, né? Nesse exemplo do preparo mental, eu vou focar em, pô, botei como uma meta aqui bem ousada para mim, simplesmente para perseguir esse tipo de treinamento, de preparo mental, por exemplo, pensando aí sempre em pegar umas ondas maiores do que eu peguei ano passado, já linkando um pouco com a competitividade ali inicial. E, pô, bora para dentro desenvolver isso aí, porque não tem como a gente querer esse ano fazer coisas novas, querer ser melhor, por exemplo, querer desenvolver mais aí o nosso esporte se a gente não fazer coisas novas, né? Então, por essa razão que eu tô me desafiando esse ano e convido também todo mundo aí para se desafiar. Não tem como querer ter novos resultados se a gente não fazer novas coisas, não desenvolver novas habilidades. Então, não tem como, simplesmente não tem como. Não vai ter colher novos frutos sem novos plantios, novas sementes. Diz aí, André, bom dia, Ramon. Não tem como, né? É simplesmente impossível. Então, por essa razão que eu estou colocando como meta para mim, na parte aqui do preparo físico e mental, por exemplo, meditar por 15 minutos 3 vezes por semana, toda semana. Porque eu entendi o efeito que isso vai ter, por exemplo,
né, na minha tranquilidade quando eu for encarar ondas maiores. Isso vai impactar na minha vida profissional, pessoal, mas principalmente no esporte, naquilo que eu estou querendo desenvolver mais. Por essa razão que eu estou convidando todo mundo também aqui para se desenvolver também. E aí a terceira habilidade, né, antes dar um bom dia para a Sabrina aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mari, que está chegando aqui também. E aqui um terceiro ponto, então, para a gente desenvolver. Então a gente já está, para quem está chegando, muita gente vai chegando e saindo, mas para quem está chegando aí, bom dia, Thalita. Eu estou falando aqui de 3 habilidades ou 3 pontos de atenção para a gente desenvolver esse ano. Pensando em ser melhor do que a gente foi ano passado, né? Já falamos aqui de desenvolver um pouco mais a nossa competitividade, e aí isso não é a gente querer ser melhor que todo mundo, né? Ou participar de campeonato, mas principalmente a gente querer ser hoje melhor do que a gente foi ontem, né? Acho que quem é competitivo tem um pouco disso. Depois a gente falou aqui de preparo físico e mental. E isso pensando em desenvolver o surf, tanto na parte física, né, em aptidão física, em pegar mais ondas, maiores ondas, aguentar mais tempo na água, por exemplo, como também ficar mais tranquilo, mais sereno, aguentar ondas maiores, encarar medo, por exemplo. Tudo isso faz parte do treino mental. E aqui a gente fala então do terceiro ponto, a terceira habilidade para a gente desenvolver o surf, que é um pouco do meu conteúdo do que eu trago aqui, que é a parte de conhecimento. Né? A gente pensar um pouco mais e desenvolver o próprio conhecimento sobre o esporte que a gente está praticando. E aqui eu falo de 2 tipos de conhecimento básico, né? O primeiro, de como que o nosso ambiente funciona. Por exemplo, a gente surfa numa praia, então a gente depende aí de ondas, a gente depende aí, vamos lá, de um vento, maral, ou terral, ou cruzado. A gente depende, por exemplo, de oscilação de maré, a maré está enchendo, esvaziando, e tudo isso está impactando o surf. Então a gente depende de uma combinação de onda, e aí a onda tem altura, período, direção, espalhamento, vento, maré, bancada, correntes. Todo o funcionamento de uma praia, verão, a areia está mais na parte aérea da praia, as praias estão mais largas, as bancadas estão mais próximas da praia. Chega no inverno, as bancadas estão mais longe da praia, por exemplo. Então a gente depende de uma combinação de vários elementos da natureza para a gente poder pegar onda. E a gente, por exemplo, prever, né? Ou a gente programa o nosso surf, né? Final de semana, vamos para a praia ou não? Vamos ficar aqui, vamos para tal lugar? É com base, por exemplo, nos sites de previsão de ondas. A gente depende de tudo isso para poder praticar o nosso surf. E então não faz sentido a gente não entender sobre isso, né? O surf ele é um esporte que eu diria que por muito tempo o surfista não se ligou muito em entender como tudo isso funciona. Sempre foi entendido, eu diria, que a galera vai praticando, vai observando e vai aprendendo, né? De pouco, doses diárias, digamos, né? Quando vai para a praia para poder adquirir esse conhecimento. E, não faz sentido, né? A gente praticar o esporte no meio da praia e não querer entender como ela funciona, por exemplo. E o que eu entendi é que, esse tipo de processo que o surfista sempre teve para aprender como funciona uma praia, uma maré, uma onda, período, por exemplo, leva tempo, né? Imagina tu aprender um pouquinho a cada dia, a cada vez que tu vai para a praia. Então, vamos lá, em 10 anos talvez tu comece a entender como as coisas funcionam de fato, né? Como tudo interage. E por isso que eu comecei a fazer conteúdo, na real. Não precisa ser assim, né? O cara pode acelerar um pouco mais o resultado. Principalmente depois que eu estudei oceanografia, né? Depois que eu fiz 6 anos de oceanografia. E estudei a fundo aí como é que funciona, por exemplo, praia, maré, geração de ondas, quebra de ondas. E depois de muito tempo aqui, eu acabei fazendo conteúdo na internet para tentar esclarecer um pouco mais para o surfista, né, como é que funciona o ambiente, a praia, a geração de onda, quebra de onda, como é que a maré interfere no surf, por exemplo. Por isso que uma das coisas que eu estou convidando, né, uma habilidade que eu estou convidando todo mundo que faz parte aqui do movimento, que está acompanhando os conteúdos, eu estou convidando todo mundo aí para conhecer mais sobre oceanografia, por exemplo, sobre como as praias funcionam, porque isso vai desenvolver o surf, não é fato. Por exemplo, desenvolve a nossa habilidade de escolher onde e quando surfar.
A partir do momento que eu conheço como os sites de previsão de ondas funcionam, como as praias funcionam, por exemplo, eu começo a ter mais habilidade, mais certeza, mais clareza para olhar para um site de previsão de ondas e saber para qual praia ir, quando não ir, por exemplo. E tudo isso faz parte desse pool de conhecimento que a gente adquire, né? Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Eu estou falando aqui das 3 habilidades para a gente desenvolver esse ano, para fazer desse ano o ano do surf, para a gente dar um passo a mais aí no esporte. Já falei de competitividade, já falei do preparo físico e mental, e agora eu estou falando aqui do conhecimento. Pô, da gente estudar mais, vamos falar assim, né? Estudar um pouco mais sobre como, por exemplo, as praias, previsões de ondas funcionam. E vocês têm aqui no meu perfil uma fonte de conteúdo para entender como praia, onda, vento, maré, como site de previsão de ondas, como tudo isso funciona. Fato que vocês têm aqui em mim essa fonte de conteúdo, beleza? Quem já me acompanha há mais tempo aí, né, já deve ter aprendido bastante coisa. Tenho vários alunos aí também que já aprenderam muito e estão tendo resultado. E quem não me conhece ainda e está chegando novo, vai consumindo os conteúdos aí, que certamente vai ter muita coisa nova e muito conhecimento sendo repassado. Pô, e um outro tipo de conhecimento que o surfista pode desenvolver, até dos próprios movimentos básicos do surf, né? Porque, pô, para tudo na vida a gente busca conhecimento, né? Por exemplo, quando eu mudei de emprego aí em 2018, eu trabalhava instalando equipamento para medir ondas no mar, né? Eu media ondas profissionalmente e tive que estudar muito, né, para trabalhar com isso. E depois de um certo tempo, eu acabei sendo chamado pela empresa, ainda isso foi em 2018, em março de 2018, eu fui chamado pela empresa que fabricava os equipamentos que eu instalava, né, para medir ondas no mar. Eu fui chamado por eles para vender os equipamentos deles aqui no Brasil, né, para desenvolver o negócio, né, para ser o representante deles, para vender equipamento para medir ondas, né, os equipamentos que eu instalava. Eu comecei a trabalhar em 2018 para vender os equipamentos que eu instalava, comecei a vender eles. Nunca fui muito bom em vendas, né? Nunca tinha vendido nada. Então, pô, quando eu comecei a trabalhar para vender esses equipamentos, a primeira coisa que eu tive que fazer, por exemplo, foi estudar vendas. Então, sempre faz muito sentido, né, em várias áreas da nossa vida, por exemplo, como acabei de contar, né? Pô, comecei a trabalhar para vender equipamento para medir ondas. Consequentemente, comecei a estudar vendas para me desenvolver nessa habilidade. E aí no surf, pô, não faz sentido, por exemplo, eu querer surfar melhor se eu não estudar o surf, né? Se eu só depender, por exemplo, daqueles momentos que eu estou na água para desenvolver o esporte. E aí eu convido aí a galera para desenvolver o conhecimento para realmente estudar o surf. Realmente estudar, por exemplo, como site de previsão de ondas funciona, como as praias funcionam. Estudar também, por exemplo, movimentos básicos do surf. Como é que eu dou passada, como é que eu faço, por exemplo, como é que eu distribuo pressão numa prancha, né? E como é que eu, dou cavada, como é que eu dou manobra. Então a gente tem que realmente não só praticar, como também estudar aí na teoria mesmo. Obviamente que a gente não vai passar 100% do tempo estudando, mas uma das habilidades para a gente desenvolver aí, para potencializar o nosso surf, é aumentar o nosso conhecimento. Eu tive até, ano passado eu fechei uma turma aí do curso Mestre das Previsões, e uma das coisas que aconteceram, eu acabei criando aí o conceito da Masterclass dentro do surf, e eu chamei uns amigos aí que também criam conteúdo digital para dar aulas. E uma das Masterclass que aconteceram aí ano passado, no final do ano, por exemplo, foi a Masterclass da biodinâmica ligada ao surf. E, mesmo depois de surfar 25 anos, né? Eu tenho acho que mais de 25 anos de surf, se for pensar bem. 25, 27, bota aí desde os 12 anos, 11, 12 anos. Tô com 36, uns 25, 27 anos de surf. Tive uma aula irada sobre biodinâmica, que eu não tinha parado para estudar, na real. E muitas das manobras que eu erro, por exemplo, cavando, a hora que eu vou chegar no lip, eu não estava mantendo a pressão na perna da frente, por exemplo, não tinha estudado isso ainda. E o cara que estudou isso e me explicou, me jogou uma luz aí, Diego, tu tens que botar mais pressão nessa perna e tal. Então,
basicamente o estudo do movimento básico do surf, distribuição de pressão, me fez a enxergar que eu tô errando manobra por não estudar direito, por não observar direito, por exemplo. Então, por essa razão que eu decidi aí estudar mais o surf, principalmente essa parte dos movimentos básicos do surf. Vou continuar estudando aqui a minha linha de conteúdo também, do funcionamento das praias, por exemplo, funcionamento de ondas, para explicar melhor para vocês, mas também vou estudar mais aqui essa parte de movimentos básicos do surf. Tive esse choque que quando eu me liguei que eu não conhecia sobre esse aspecto da distribuição de peso, de pressão, por exemplo, e foi bem interessante para mim. E assim, eu diria que esses são os 3 pontos que eu vou focar bastante esse ano, e convido também quem está acompanhando aqui a focar: conhecimento, preparo físico e mental e competitividade. Criar uma veia competitiva, e realmente essa veia competitiva é realmente eu querer ser melhor. É eu, não ficar muito acomodado, não, só quero dar uma remada, curtir. Acho que tudo bem quem quiser pensar assim, mas elevar um pouco o pensamento em, não, cara, eu não quero só ir ali curtir, eu quero, além de curtir, eu quero pegar mais ondas, eu quero, dar uma manobra melhor. Então, um pouco trazer essa veia da melhoria, da competitividade aí pro nosso esporte. Dá para nós tirar várias lições aí dessas 3 habilidades. E, acho que o conteúdo que eu queria trazer era isso mesmo. Essas 3 habilidades para mim são bem interessantes e eu vou trabalhar. E convido para quem ainda não definiu metas para esse ano, para o esporte, principalmente. Eu vou, depois que acabar essa live, eu vou deixar ela no meu perfil. Fala lá para mim, diz lá o que tu pensa em desenvolver. Traça uma meta objetiva que vai te ajudar no esporte. E comenta lá, e quem comentar lá, eu vou compartilhar um e-book que eu tenho aqui. Eu vou mandar no direct um e-book irado que eu fiz sobre os 9 passos aí pra gente, escolher melhor onde e quando surfar. Eu já falei qual vai ser o meu ponto de desenvolvimento esse ano. O meu ponto de desenvolvimento vai ser, além de várias outras coisas, mas só para compartilhando um deles, vai ser, eu botei como meta, meditar por 15 minutos 3 vezes por semana, todas as semanas. Pensando que isso vai me trazer os benefícios aí, de pegar ondas em mares maiores, me manter mais tranquilo na água, e certamente vai desenvolver o meu surf, meu trabalho, minha vida pessoal, o relacionamento, todas as áreas da vida. Então, comenta lá qual é a tua meta para esse ano, que eu vou te mandar um e-book, beleza? E acima de tudo, eu vou fazer uma nova live essa semana, que eu tinha comentado que eu ia fazer no final do ano, acabei não conseguindo. Mas eu quero fazer uma live para compartilhar a experiência que eu tive surfando no Ártico em dezembro, no final do ano passado. Eu acabei surfando num pico inusitado pra caramba. Tava viajando a trabalho na Noruega, acabei surfando em Lofoten lá, abaixo de zero, um pico internacional, altas ondas, fiquei isolado em uma praia lá pegando altas ondas, e eu vou compartilhar os aprendizados e vou compartilhar um pouco mais sobre esse pico aí essa semana. Eu vou fazer essa live, fica atento aí que eu vou falar já o dia e a hora que essa live vai rolar, beleza? E então, tamo junto. Aproveito para desejar aí um bom dia, uma boa semana, um ótimo ano. Deixa lá, depois dessa live aqui no comentário, aquilo que tu vai desenvolver esse ano, aquilo que tu vai focar. Aproveito para convidar também quem não está inscrito ainda, no evento que eu estou proporcionando, vai começar dia 16 de janeiro agora, que é a Semana Arte de Prever o Surf. Quem não está inscrito, na minha bio vai ter um link em que eu dou 3 aulas para o surfista poder ter mais sabedoria, clareza aí para escolher onde e quando surfar, para evoluir seu nível do surf, mesmo que nunca tenha pisado numa prancha, mesmo que não conheça nada sobre praia, onda, com o conhecimento que eu trago aí de uma forma estruturada ao longo de uma semana, qualquer surfista vai ter aí essa habilidade, essa clareza para escolher melhor onde e quando surfar. Fato, matemática, não tem erro. Então, se não se inscreveu ainda, aproveito para convidar para se inscrever,
que certamente aí a relação com as praias e ondas ela vai ser potencializada com o conhecimento que eu vou trazer nessa semana. Valeu? Agradeço aí então todo mundo que esteve presente nessa live, muito obrigado pela presença, tamo junto e nos vemos em breve. Aloha!